Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Princípios Básicos da Fé Cristã. Eu sou o pastor Patrick e vou ficar com você até o final desta aula, para que junto possamos aprender um pouco mais, da palavra do Senhor. O tema é bastante palpitante, estamos falando sobre o final dos tempos e hoje nós vamos dar continuidade a essa aula que nós iniciamos, e sendo essa a quarta parte já dessa aula, é um assunto um tanto quanto palpitante, também difícil, complexo e demanda algum tempo, um bom tempo para que possamos delinear sobre o assunto, e mesmo assim ainda de uma forma ainda bem superficial, vamos assim dizer, considerando que o tema é muito abrangente e também difícil de ser abordado. Antes que eu me esqueça, você ainda não é inscrito, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, curta esse vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e indique e envie e faça aparecer para o maior número de pessoas possível. Tá bom? Então vamos aqui para a tela do computador agora. Hoje nós vamos dar continuidade, como eu disse aqui, falando sobre a grande tribulação. Antes, eu quero dizer, você que talvez assistiu aí os vídeos anteriores, o cenário está um pouco diferente, a iluminação não ficou assim adequada, nem a outra iluminação também é tão boa, não temos aí os equipamentos de melhor qualidade para gravar, mas estamos fazendo com aquilo que nós temos, e o nosso objetivo maior aqui é levar uma compreensão da palavra de Deus. Tá bom? Então hoje vamos falar aí sobre a grande tribulação e seguindo ainda aí o pensamento, a vertente pré-tribulacionista. Nós já vimos na aula passada que são pelo menos três vertentes principais, Tem o pré-tribulacionismo, o meso ou mid-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Nós vamos seguir a vertente pré-tribulacionista, e segundo essa vertente, a grande tribulação, ela vai ter aí o seu início logo após o arrebatamento da igreja, Sendo que esse período, conforme nós estamos, eu escrevi aqui nesse material que nós estamos usando, ele será marcado por por determinados acontecimentos, sendo que o primeiro acontecimento que vai marcar esse período da grande tribulação é o aparecimento do anticristo, que a princípio ele vai fazer aí uma aliança, com os judeus logo no início da tribulação, mas no meio, na metade, da grande tribulação, ele vai romper esse pacto, essa aliança que ele vai ter estabelecido com os judeus, Então, Daniel ele trata de uma semana de anos, que compreende aí 7 anos, considerando cada dia da semana um ano, então são 7 anos. 6 desses anos já se cumpriram no decorrer da história. Resta ainda uma semana para se cumprir, e essa semana ela compreende exatamente a grande tribulação, sendo que na metade dessa semana de anos de Daniel, o anticristo ele vai romper, o pacto, a sua aliança com Israel. E deixa eu ver aqui, eu acho que eu já selecionei o texto, está aqui o texto, olha. É Daniel capítulo 9, versículo 27, diz, falando aí do anticristo, que ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, compreendendo essa semana de 7 anos, e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. É por isso que se entende, que é uma aliança com o povo judeu. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, no caso, o anticristo. Mateus capítulo 24, versículo 15 também nos fala um pouco a respeito desse assunto. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que acabamos de ler, está no lugar santo. Ou seja, aí já tem início aí a grande tribulação, ou tem início não, está instalada a grande tribulação, e na verdade aí vai ter início aí o período aí de
de sofrimento que nós vamos ver, que é uma outra característica desse momento, né, da escatologia, que é a grande tribulação. Interessante, Jesus diz que quem lê atenda, outra versão diz quem lê entenda, ou seja, é possível compreender exatamente, né, vai ser possível compreender exatamente quem é ou quem será o anticristo, né? Seguindo o pensamento pré-tribulacionista, eu espero estarmos certos, né? E assim nós não estaremos aqui para ver aí, conhecer quem é o anticristo. Não faço a menor questão de conhecer o anticristo. Você quer conhecer o anticristo? Deixa aí nos comentários. Eu não quero, não. Eu quero estar com Cristo. Então veja bem, o sofrimento é uma outra característica, é um outro aspecto da grande tribulação. Mas não é qualquer sofrimento. Veja bem, é um sofrimento tal qual nunca houve e nunca mais haverá. Textos como Mateus capítulo 24 e Apocalipse capítulo 9 nos mostram isso. Olha só. Vamos colocar aqui, ou colar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V. Nós já vamos ter os textos aqui para a gente ler. Então vamos lá, Mateus 24, 21 diz o quê? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então vai ser um período terrível, né? Se tem gente aí que acha, agora está difícil, as coisas não estão fáceis, dificuldades econômicas, né? O pecado tem se multiplicado, tem muita enfermidade, enfim, né? São a insegurança, muitos crimes. Olha, hoje não é nada comparado ao que será no período da grande tribulação, né? Talvez o texto aí que indique, esclareça isso para a gente de uma forma mais ampla, seja aqui Apocalipse 9, versículos 5 e 6. Diz o seguinte: E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Então veja bem, esse período, a dor vai ser, eu nunca tomei uma picada de escorpião, quem já sofreu aí com uma picada de escorpião diz que é uma dor insuportável, uma dor terrível, né? E por analogia, o escritor bíblico ele nos mostra que a dor será tão grande que é comparada à picada, a dor de uma picada de um escorpião. E veja bem, foi permitido não que os matasse, ou seja, por 5 meses, 5 meses, cerca de 150 dias, né, 5 meses, ninguém vai morrer. As pessoas vão ser apenas atormentadas, e com um tormento terrível como a dor da picada de um escorpião, né? E as pessoas, olha só o verso 6, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Ou seja, eles não vão morrer, vão sofrer as dores semelhantes ao tormento de uma picada de escorpião, mas a morte não vai ser uma realidade, a morte vai fugir deles. Tive um professor que falou algo interessante uma vez a respeito disso. Ele usou uma analogia. Ele disse que a morte ela vai pegar sua cadeirinha, como ela nunca tirou férias desde a fundação do mundo, desde que o pecado entrou no mundo, ela vai pegar sua cadeirinha, vai para uma praia deserta, isolada, e ninguém vai achar a morte, né? Então o ser humano vai pedir a morte, não vai procurar a morte, não vai encontrar, não vai ser dado o direito do homem sequer morrer nesse espaço de tempo de 5 meses. Então veja bem, se hoje a coisa está difícil, a coisa está complicada, as pessoas estão lutando para viver. Naqueles dias, muita gente, ou se não todos, vão procurar a morte, mas a morte vai sair correndo, a morte não vai de encontro a essas pessoas, tá bom? Então vai ser um período extremamente terrível. Uma outra característica aí da grande tribulação será a realização de feitos extraordinários, né, pela falsa trindade satânica. Porque assim, o diabo, em tudo ele tenta imitar, se colocar numa posição de
igualdade com Deus, né? Então ele vai também tentar, vamos dizer assim, imitar a Trindade divina, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e vai ter aí uma espécie de uma trindade satânica que vai realizar feitos extraordinários, uma vez que Deus vai dar poder para que Satanás faça isso. Então vamos mais uma vez aqui a Bíblia online, né? Para a gente colocar aqui os textos e vamos lá. Primeiro texto, 2 Tessalonicenses capítulo 2, dos versos 7 ao 9, diz assim: Porque já o mistério da injustiça opera, ou seja, já naqueles dias, de algum modo, já estava em alguma medida operando, né, o mistério da injustiça, ou seja, algo difícil de ser explicado, mas que está atuando. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, né? Aí tem uma discussão aqui, quem que viria ser este um, né? Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, ou seja, o anticristo já estava operando em alguma medida, mas quando este um, né, que tem todo esse debate em volta de quem vem ser este um, né, este um que está impedindo essa operação completa, plena, vamos dizer assim, do anticristo, né? Alguns pensam que seja a igreja, outros que seja o Espírito Santo. Eu estou no grupo dos que pensam que é o Espírito Santo, porque nós temos aqui a um e não a uma, né? Então, nós temos aqui uma indicação de um ser masculino, no caso, a indicação aqui que seja o Espírito Santo mesmo, tá bom? E sendo o Espírito Santo tirado, a igreja também é mais um argumento favorável, né, ao arrebatamento da igreja, porque sendo retirado o Espírito Santo, não tem o que a igreja fazer aqui, porque a igreja não é capaz de fazer nada sem o poder do Espírito Santo, tá? Então, não há outra coisa a ser explicada, é que não é que o Espírito Santo vai ser tirado, mas o Espírito Santo vai deixar de ser onipresente? Claro que não. É uma expressão que indica que o Espírito Santo não vai mais atuar convencendo o homem do pecado, do juízo, da justiça, né, como Jesus falou, está registrado no capítulo 16, versículo 8 de João. Né, e é por isso que Jesus ele já vai ter arrebatado a igreja, porque não haverá mais a possibilidade de conversão. O pecado vai chegar num nível tão elevado, onde o coração do homem estará tão endurecido que ele não vai mais dar ouvidos à voz do Espírito Santo, e não havendo ninguém mais que vá dar ouvido à voz, irá dar ouvidos à voz do Espírito Santo, não tem o que ele fazer. E uma vez que não tem o que o Espírito Santo fazer, muito menos a igreja. Então a igreja é arrebatada, tá bom? Então, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Ele vai ser tirado em algum momento, né? E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, né? Então o Senhor vai vencer, vai derrotar o anticristo na sua vinda, tá bom? Na sua segunda vinda. E eu já expliquei, né, acho que foi na aula passada, a respeito dessa segunda vinda, né, com duas fases. Na primeira fase, Jesus já voltou, fica nos ares. Não é que Jesus volta uma segunda e uma terceira vez, Jesus já voltou, ele está nos ares. Só que nesse primeiro momento, nessa primeira fase, ele fica nos ares, ele já voltou, fica nos ares, arrebata a sua igreja, e após a grande tribulação, que é o derramar do cálice da ira de Deus sobre os ímpios, ele desce então na terra, e é exatamente nesse momento que ele aniquilará pelo esplendor da sua vinda, tá bom? A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentir. Então veja bem, o anticristo ele vai ter uma eficácia grandiosa, vamos dizer assim, porque provavelmente vai ser um homem, vai ser uma pessoa influente, uma pessoa de boa oratória, uma pessoa que fala bem, e além de tudo isso, ele vai contar com essa capacitação aqui satânica, né? Ele vai usufruir disso aqui, ó.
poder, né? Todo poder, né, que Satanás vai lhe conceder. E ele vai realizar o que? Sinais e prodígios de mentira. Então muita gente vai crer, né? Nós vemos que nós vivemos já numa geração que dá muito crédito, que na verdade não somente dá muito crédito, mas vive em busca de sinais, de prodígios, de manifestações visíveis, né? Pessoas que ignoram o texto bíblico, ignoram o que a palavra de Deus ensina para seguir líderes que, mesmo pregando algo contraditório à palavra de Deus, mas por aparentemente realizarem determinados sinais, determinadas manifestações visíveis, né, sinais, prodígios, mesmo que não esteja em consonância com a palavra de Deus, as pessoas seguem esses líderes e essas igrejas, essas denominações, mesmo que seja mentira, ou seja, se não está baseado na Bíblia Sagrada, Jesus disse: a tua palavra é a verdade, né? Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, quando ele estava orando pelos discípulos. Então, a Bíblia é a verdade. Então, se eu prego algo diferente da Bíblia, eu estou pregando mentira. Se eu realizo um milagre, qualquer coisa que não tenha fundamentação bíblica, que esteja em discrepância com a palavra de Deus, são, né, no caso, né, plural, são sinais e prodígios de mentira. E o anticristo vai fazer muito melhor do que esses líderes estão fazendo hoje e vai ludibriar, com certeza, a muitas pessoas. Tá bom? Então até aqui nós falamos sobre a grande tribulação e agora vamos falar um pouco a respeito das bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Tá? Então veja bem, dois eventos ainda precisam ser tratados de forma mais específica. Nós já ventilamos alguma coisa nos tópicos anteriores, mas agora vamos tratar de uma forma um pouco mais específica. O primeiro deles as bodas do Cordeiro. O primeiro deles refere-se às bodas do Cordeiro e o segundo ao tribunal de Cristo, tá bom? Então, conforme nós já falamos nas lições anteriores, ambos acontecerão de forma simultânea em relação à grande tribulação, ou seja, a grande tribulação vai estar acontecendo aqui na Terra, enquanto isso, os salvos, né, estarão desfrutando aí das bodas do Cordeiro e ao mesmo tempo do tribunal de Cristo. Então vamos lá, o que vem a ser as bodas do Cordeiro? Então, possivelmente, eu não gosto de usar o termo provavelmente quando a gente está falando de escatologia, mas possivelmente seja uma referência ao período de 7 anos entre o arrebatamento da igreja, né, e o fim da tribulação, onde a igreja estará com Cristo nas nuvens, desfrutando da sua gloriosa presença. Então, as bodas, né, do Cordeiro, as bodas de Cristo, né, as bodas do Cordeiro, ela se refere a esse período de 7 anos, onde a igreja estará junto, né, unida definitivamente com o Senhor Jesus. As bodas fala aí de uma grande festa, né, de um momento de alegria, de um momento de união, desse casamento, né, de Cristo com a sua noiva, que passa a ser a sua esposa, né, essa analogia que indica a união definitiva, indissolúvel entre Cristo e a sua igreja. Nada melhor para exemplificar isso, embora nós vivemos em um momento muito difícil, né, na sociedade com relação ao casamento, até mesmo entre os cristãos, que têm banalizado, né, o casamento, casa, descasa, casa de novo, como se fosse não fosse algo instituído por Deus, como se não tivesse nenhum valor ou pouco valor. As pessoas estão vilipendiando, né, o casamento, mas na verdade o casamento é algo muito, muito, muito sério na perspectiva divina, ao ponto que Deus, no Antigo Testamento, usou um dos profetas para dizer que ele abomina, que ele odeia o divórcio, né? Então, se as pessoas soubessem de fato, ou considerassem o que Deus pensa a respeito do divórcio, elas não divorciariam por qualquer razão. É a única forma bíblica, não é o nosso assunto aqui, mas é a única forma bíblica aceitável aí que Jesus colocou para o divórcio seria a questão do adultério, né? Ou talvez algo análogo ao adultério. E
somente a parte ofendida ficaria livre ou fica livre para um novo relacionamento. Mas não é o nosso objetivo aqui tratar sobre casamento, divórcio e novo casamento. O objetivo é tratar a respeito aqui das bodas do Cordeiro, que é esse encontro, essa união festiva e definitiva de Cristo com a sua igreja. E também nesse período de 7 anos acontecerá o Tribunal de Cristo, que é um evento, né, que também vai acontecer durante aí as bodas do Cordeiro e que não pode ser confundido com o juízo final, não tem nada a ver com o juízo final, tá? Ele é um juízo, ele não é, né, um juízo para condenação, como é o caso do juízo final. O juízo final, sim, é um juízo, né, para a condenação. Mas o tribunal de Cristo, ele é um evento para conceder aos salvos, para presentear os salvos com galardões, né, dar recompensas que na verdade devem ser entendidos como presentes de Deus aos seus servos. Então tudo isso, né, vai acontecer, essa grande festa, vamos dizer assim, dessa união ininterrupta ou indissolúvel da igreja com Cristo, vai acontecer enquanto os ímpios estarão sofrendo amargamente durante a grande tribulação. E enquanto eles vão estar recebendo a justa recompensa pelos seus pecados, pela sua rebelião, né, os cálices de Deus estarão sendo derramados sobre eles, os salvos estarão recebendo galardões, né, recompensas ou presentes do Senhor, porque eles creram em Jesus, renunciaram a si mesmos, lutaram contra o pecado para agradar ao Senhor, para viverem a vontade do Senhor. Tá legal? Ainda, acho que dá tempo da gente falar um pouco a respeito da Batalha do Armagedon. Também é um tema polêmico, não há uma concordância unânime, mas nós vamos discorrer a respeito de alguma coisa da Batalha do Armagedon. Primeiro, Armagedon, né, vamos trazer aqui uma definição etimológica. Armagedon significa monte de Megido. E o que era, né, no Antigo Testamento o Armagedon? Ele era uma colina de aproximadamente 112 metros de altura que estava localizada nas proximidades do famoso Monte Carmelo. Tá? Então, nesse lugar, nesse monte de Megido, aconteceram aí várias batalhas, né? Várias batalhas que estão aí registradas, por exemplo, que vamos ler rapidamente, segundo o livro das Crônicas, capítulo 35, 22 e Juízes 5, 19. Vamos ler aqui rapidamente. Então, Ctrl V. Olha só, Juízes capítulo 5, 19 diz que vieram reis, então pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Megido. Né? Não tomaram despojo de prata. Segundo Crônicas 35 também diz que Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco que saíram da boca de Deus, antes veio pelejar no Vale de Megido. Tá? Então, é um lugar aí conhecido dos judeus, né, ou pelo menos do ponto de vista etimológico, né, o significado etimológico aí de Armagedon, tá bom? Então, segundo parece, esse também foi o lugar que Deus escolheu para derrotar a falsa trindade satânica e os seus aliados, né? Segundo parece, né? Eu não vou me arriscar a dizer que não é com certeza, que eu tenho absoluta certeza, não. Então, esse é apenas um palpite, tá bom? Que alguns teólogos também compartilham dessa vertente. Eu, na verdade, estou apenas seguindo, né, o pensamento deles. Então, outros textos aqui que apontam para isso, olha só, Apocalipse 16, 12 ao 14 e o 19 ao 21, que diz assim, olha só, vamos dar mais uma vez aqui um Ctrl C, Ctrl V. Apocalipse 16, 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho
dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então o Armagedon será o local dessa grande batalha, essa batalha um grande dia, né, batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Né? Nós vemos que será uma batalha aí que vai envolver não somente o Deus Todo-Poderoso, mas também espíritos imundos, né? Vai estar ali presente ali, ó, quem vai estar lá? Ó, falso profeta, né? Vai estar lá quem? Ó, o dragão, a besta e o falso profeta, ou seja, a falsa trindade satânica. Tá bom? Vai ser um momento, no mínimo, assustador, né? Um momento bastante assustador para quem não estiver em Cristo, para quem não estiver em Cristo, tá bom? Então, seguindo o esquema pré-tribulacionista, né, eu falei, seguindo esse esquema pré-tribulacionista, essa batalha acontecerá no final dos 7 anos da grande tribulação. Então, somente no final vai acontecer, não quando Jesus volta e arrebata a igreja. Jesus voltou, arrebatou a igreja, né, recapitulando aqui, voltou, arrebatou a igreja, mas ele está nos ares. Então, não começou ainda a batalha do Armagedon ou no Armagedon, tá? Essa batalha vai acontecer no final dos 7 anos. Né, no final dos 7 anos. Vamos ler essa outra referência aqui também. É importante a gente tá lendo aqui os textos, né? Não, deixa eu ver aqui. Mas nós não lemos, né? 16. Aqui. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Mais uma indicação aí, né, do local, né, relacionada à etimologia. Então vamos lá. Onde eu parei aqui? 7 anos da grande tribulação. Quando Jesus descerá à terra, né, ele está nos ares, né, voltou. Se passou 7 anos, Jesus nos ares com a igreja durante as bodas do Cordeiro. Aconteceu já o tribunal de Cristo, a igreja foi galardoada, recebeu presentes do noivo, agora seu esposo, né? Então Jesus descerá à terra juntamente com os anjos e os salvos, a igreja. E aí, nessa ocasião, todos verão ao Senhor, né? Então aqui mais uma sequência de textos para a gente ler que confirma isso. Vamos lá, dá mais uma vez um Ctrl V, pesquisar. Está aqui, Zacarias capítulo 14, 5 diz: E fugireis pelo vale dos meus montes, fugirei pelos vales dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. Né? Então vai ser uma batalha aí entre o bem e o mal, entre o povo de Deus e aqueles que seguiram o diabo, né, a falsa trindade satânica. Mateus 24, 30 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Tá? Mateus 25, 31, e quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Né? Vai vir de forma gloriosa, o trono indica poder, autoridade, soberania. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Ou seja, agora, nesse momento, todos verão. No primeiro momento, somente a igreja viu, né, porque a igreja foi arrebatada. Mas nesse segundo momento, todos vão ver, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Porque agora não tem mais misericórdia, agora não tem mais graça, agora não tem mais o que fazer. Tá bom?
Vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos dar seguimento. Ainda tenho aí mais uma. Essa foi a quarta parte, né? Uma quinta parte, talvez uma sexta. Espero que não. Espero concluir numa quinta parte dessa aula, onde nós vamos estar dando continuidade, falando aí sobre o milênio, né? Os posicionamentos a respeito do milênio, tá? São também três principais posicionamentos, né, a respeito do milênio, né, o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo, mas nós vamos falar a respeito de cada um deles somente na próxima aula, tá legal? Então, eu quero agradecer por você ter ficado até aqui comigo, né, meditando na palavra do Senhor, conferindo os textos bíblicos. Você também pode analisar no material, vou deixar o material disponível para você no YouTube, o link para você baixar essa aula, para você conferir melhor as referências. Tem algumas explicações, algumas notas de rodapé, você pode estar conferindo também, indicação aí de alguns estudiosos, e tudo para que você possa crescer um pouco mais na graça e no conhecimento, tá bom? Quero orar rapidamente aqui com você e pedindo, né, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Em nome de Jesus. Pai querido, te louvamos pela vida de cada um dos nossos alunos, ou cada internauta que, ainda que, quem sabe, possa ter pensado que caiu aqui por acaso. Mas nós não cremos no acaso, nós cremos que em tudo o Senhor tem um propósito. E se esse irmão, se essa irmã, se esse internauta chegou até aqui, porque o Senhor tem um propósito de falar algo a respeito da palavra do Senhor ao seu coração. Eu creio que nesse momento essa medida foi cumprida. Eu creio que esse propósito, melhor dizendo, do Senhor foi cumprido. E essa pessoa, meu Deus, ouviu da tua palavra. Quero pedir que o Senhor esteja abençoando, teu Espírito Santo esteja, ó Deus, direcionando nos estudos, abrindo entendimento, para que ele ou ela possa compreender a tua boa, agradável e perfeita vontade, e assim estarmos preparados para a volta do Senhor. Para a glória do teu nome, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui, por ficar comigo até aqui. Não esqueça, não deixe, né, de se inscrever se não é inscrito, de compartilhar esse vídeo e de curtir, para que possamos alcançar mais pessoas com a palavra do Senhor. Tá bom? Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus, e até a próxima aula, se assim nosso bom Deus permitir.